Olá, seja bem-vindo ao Rede Social Entrevista. Chegamos à 12ª edição e você é o nosso convidado especial. Então já deixe seu like, se inscreva no canal. Eu tenho que agradecer também os nossos apoiadores: Pizzaria Bogajo de Caieiras, a Barbearia do Galo, Talento Car, Lavagem Automotiva, Fábrica de Bolos, Vó Alzira de Caieiras e agora o nosso novo parceiro, Mister Fit Home Caieiras. Siga lá depois nas redes sociais, todos eles, e saiba quais são os serviços e produtos que cada um oferece. Hoje nós teremos no Rede Social Entrevista uma entrevista muito especial, porque já tivemos 11 edições com profissionais de várias áreas e empreendedores, mas algo que eu digo que é principal para se cuidar além da vida das pessoas através do seu comércio é a sua saúde mental. E hoje nós recebemos no nosso programa Lorena Santos, psicóloga, que vai tirar todas as nossas dúvidas em relação à nossa saúde mental. Lembrando que nós estamos em janeiro e tem a campanha Janeiro Branco. Vamos entender também como é que funciona essa campanha. Lorena Santos, seja bem-vinda ao Rede Social Entrevista. E aqui no Rede Social nós gostamos de entender quem é o convidado. Então, por favor, se apresente. Qual é o seu perfil atual? Quantos anos você tem? Você nasceu aonde? O que você atualmente está fazendo? Abdiel Mahrishi, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, né, o convite. Eu sou a Lorena Santos, sou psicóloga, tenho 37 anos, nasci na Bahia, eu sou da Bahia, sou baiana, gente. E vim para São Paulo ainda criança. Boa parte eu vivi mais em São Paulo do que propriamente na minha terra onde eu nasci. E como é que foi essa sua transição? Você disse que nasceu na Bahia, mas teve mais tempo de São Paulo do que Bahia. Com quantos anos você veio para São Paulo? E como é que foi para você essa mudança, né? Com a sua família, vindo para um lugar bem maior, mais agitado. O que mudou na sua infância ou nos primeiros passos da sua infância com essa mudança? Abdiel, eu vim para São Paulo com 9 anos de idade, né? A minha infância eu passei muito próximo dos meus avós, né? Na fazenda, com os animais, aquela vida mais tranquila. E vim para a cidade grande com os 9 anos de idade. Eu me recordo que a adaptação, principalmente na escola, né, foi bastante complicada. Nós tínhamos, eu usava alguns termos muito próprios do Nordeste. E aí, quando eu cheguei aqui, em São Paulo, eu tive algumas dificuldades, na fala, assim, eu falava algumas coisas que soavam engraçado para os outros, né? Mas não tive assim. Foi uma fase que eu tirei de letra. Não foi uma fase que me incomodou, que me causou maiores problemas, não. Eu consegui me adaptar bem. E aí comecei já a fazer algumas atividades por aqui, né? Comecei a participar do balé, inclusive no projeto Bilu, algumas atividades oferecidas ali pelo projeto, e eu fui me adaptando e deu tudo certo. E você falando sobre essa sua participação no balé, sobre o projeto social que o Projeto Bilu hoje tem, dando oportunidade para jovens e crianças, isso foi te fortalecendo emocionalmente para poder estar num lugar totalmente diferente? Porque eu entendo que quando a gente sai do ambiente que a gente convive, que está com a sua família, e você vem para um ambiente maior, existe essa barreira de e aí, como é que vai ser? O balé te ajudou a se enturmar, a entender melhor como é São Paulo? Me ajudou sim. Tanto na questão do emocional, quanto na interação social mesmo, né? Eu sempre fui mais discreta, mais tímida, mas ao ponto que eu fui ali conhecendo as pessoas, fui recebendo o acolhimento, né, das pessoas, das outras crianças, eu fui tendo uma adaptação mais tranquila. Então ajuda muito, né? Esse acolhimento, você participar, você ter essa interação social, ela ajuda não só no emocional, né, mas em outras questões também. Além de ser um ponto muito positivo, né, para nossa saúde emocional. Falando em acolhimento, vamos voltar aqui com a sua memória ali no passado. Quem foi a melhor professora de balé que você teve? Ou suas amiguinhas ali, as meninas que te abraçaram? Você vai fazer parte do grupinho aqui do balé, do balé. Quem vai ser aqui a patotinha que vai fazer o balé? Quem que te marcou emocionalmente? Olha, durante esse período de balé, eu tive uma amizade muito forte
Com a Daiane, né? Nós somos amigas de infância, tenho amizade com ela até hoje, inclusive hoje ela tem um estúdio de beleza e Sim. aí um espaço de beleza e eu faço ainda, né? Me cuido lá, que também é uma coisa muito importante da gente falar hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e o quanto esse se cuidar faz parte desse pacote. E então eu trago dessa época do balé, dessa chegada, eu trago aí a lembrança de muita proximidade com a Daiane. E quem que foi sua professora? Porque eu entendo que a professora tem uma responsabilidade muito grande de gerenciar ali alunas e alunos, dependendo da turma, para se adaptar ao balé. E você vindo de uma região totalmente diferente, quem foi a professora ali que disse, Lorena, você faz parte do grupo, você faz parte dessa família? A minha primeira professora de balé no Projeto Bilu foi a Simone, né? Nós sempre estávamos ali junto. Eu lembro que nós íamos, inclusive, para casa dela em alguns momentos, né? Nós tínhamos lá cafés da tarde, onde ela fazia bastante conversas também. E eu quero citar uma pessoa que fez parte, né, dessa formação durante esse tempo no Projeto Bilu, que foi a Cris. A Cris, ela não era professora de balé, mas Sim. ela era uma parceira também da gente, que estava sempre ali orientando, dando pra gente, trazendo ensinamentos, né, pra vida mesmo. É, nessa fase da adolescência, ela sempre estava ali participando. E isso criou-se uma base em você de cuidar da sua autoestima, ter uma segurança também, porque eu acredito que os primeiros passos ali no balé são difíceis. Eu acho que o maior desafio é enfrentar uma plateia, porque todo mundo ensaia para poder se apresentar. E essa professora, você também citando aí algumas pessoas que foram apoiadores nesse projeto, te incentivaram a você tomar um rumo na vida, ter um objetivo. E aí você parte do balé para que profissão, quais foram suas primeiras ocupações para você sonhar em ser uma psicóloga? Abdiel, quando eu cheguei aqui em São Paulo, aos 9 anos de idade, eu não imaginava todo esse percurso que eu iria fazer, né? Os meus primeiros passos ali na minha vida profissional foi com a minha mãe mesmo. A minha mãe tinha uma fábrica de costuras, né? E nós tínhamos um sonho de ter a nossa casa, enfim. E eu comecei realmente costurando. Os meus primeiros passos aí foi na costura mesmo, ajudando a minha mãe nas despesas. Depois eu tive uma experiência, eu trabalhei em uma padaria ainda muito jovem, eu tinha acho que uns 13 anos na época. Depois eu fui para o Jovem Aprendiz, foi a minha primeira experiência, minha segunda experiência fora de casa, né? Fui para o Jovem Aprendiz, trabalhei numa madeiroa. Depois, quando eu estava próxima a fazer os 18 anos, eu tinha recebido uma proposta para continuar um pouco mais 6 meses como jovem aprendiz, mas eu já estava visando a carteira assinada. Sim. Aí eu optei por sair e começar realmente a enviar currículo. Trabalhei um tempo lá no Bom Retiro, no escritório de uma indústria de papel e madeira. A indústria era no Paraná e o escritório ali no Bom Retiro. Fiquei quase 2 anos lá. E depois eu vim viver uma experiência na ONG, né? Na ONG Projeto Bilu, onde eu fiquei muitos anos e estou até hoje, ainda faço parte da ONG. Eu fui coordenadora da Casa de Acolhimento Institucional e hoje eu continuo fazendo parte dos projetos sociais, enfim. Então, eu tive uma experiência muito bacana nessa questão, né, do social, que me levou a outras escolhas. Eu digo que hoje hoje eu sou psicóloga, né? Sou graduada, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Eu costumo dizer que antes de escolher a psicologia, eu fui escolhida por ela, né? Através essas experiências que eu fui tendo no projeto social, ele foi me conduzindo a fazer essa escolha pela psicologia. Nós tínhamos acesso à saúde mental das crianças, eu estava muito envolvida, né, com a equipe técnica que cuidava dessa parte emocional das crianças, social, enfim. E aí eu fui sendo escolhida pela psicologia. Óbvio, gostava, mas a paixão ela foi acontecendo ao ponto em que eu fui estudando mesmo. Os primeiros semestres aí veio a paixão pela profissão. E nós chegamos num ponto interessante que é hoje a sua profissão, você é psicóloga,
e para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, quais são os primeiros passos de um psicólogo? Você terminou a faculdade, você está apto para trabalhar em qualquer lugar, ou é necessário fazer uma especialização para definir para que lado você vai da psicologia? Esclareça isso para a gente, porque muita gente tem essa dúvida. É importante você falar isso, porque quando nós estamos estudando, passamos por vários momentos. E vem, né, o medo, a insegurança, como que vai ser. E uma coisa que eu gostaria de falar para quem estuda, né, não só a psicologia, qualquer curso, não se cobre, não tem essa autocobrança excessiva no sentido de que você vai sair da universidade e você já vai estar pronto, né? Que você já tem que saber tudo, que você tem que dar conta de tudo. Na universidade, nos últimos anos, você começa a fazer os estágios. E os estágios ele vai te preparando, né? Ele vai trazendo para você experiências e um preparo ali mínimo para que você tenha o contato direto com o que você vai fazer, mas é a experiência, é o dia a dia que vai te trazer essa segurança. E aí você terminou a faculdade, você continua os estágios, é essa a opção? Ou esse estágio é durante os estudos e aí quando você sai no mercado de trabalho, você tem que conseguir uma oportunidade numa clínica? Como é que funciona? Assim, terminei a faculdade, já fiz meus estágios, agora eu preciso definir qual o ramo que eu vou trabalhar, eu entrego o currículo, estou perdido. Vamos imaginar aqui o aluno recém-formado, estou perdido, o que fazer? Os estágios, você é estagiário enquanto está estudando. Então, todos os estágios, todas as experiências que você vai ter enquanto estagiário é durante os estudos. Tanto pela faculdade, no meu caso, por exemplo, a própria faculdade nos encaminhava para estágios. Só que eu também tive uma experiência extra faculdade, né? Eu Sim. fiz um estágio remunerado, inclusive, na prefeitura, numa prefeitura aqui próxima, na cidade de Franco da Rocha. Eu fiz esse estágio no CAPS, que foi muito rico, e aí você tem essa opção de, além dos estágios obrigatórios da faculdade, você procurar, né, processos seletivos, enfim, para que você consiga viver o máximo de experiência possível dentro daquilo que você está se formando. Isso é muito importante. Depois que você se forma, aí você realmente já se torna um profissional. Então, você já não é mais estagiário. Você precisa realmente se formar ou ir realmente atuar como profissional. Eu me recordo que eu falava para as minhas amigas assim: eu vou terminar o curso, que é 5 anos, né? Sim. São longos 5 anos. Eu falava assim: eu vou terminar o curso de 5 anos e eu vou dar uma descansada. Depois eu penso em pós, em especializações. Eu, assim que terminei, 2 meses depois, eu iniciei o meu trabalho como psicóloga numa clínica aqui em Caieiras, a clínica Multisaúde. Inclusive, eu estou ainda atendendo lá, eu atendo, né, alguns dias da semana na Multisaúde. E no meu primeiro dia de trabalho, quando eu voltei para casa, eu pensei, preciso começar uma pós ontem para ontem, porque você entende que o estudo ele precisa ser constante. Não dá para você parar. Cada paciente que você atende, você tem a necessidade de estudar um pouco mais. E essa troca entre profissionais, você disse, nossa, quando eu vi a realidade, eu preciso estudar, né? Você também citou uma clínica. Existe essa consulta entre profissionais recém-formados, buscando outros experientes, dizendo, olha, passei por uma situação como essa, o que fazer ou o que não fazer nessa situação? Existe esse coleguismo, essa ajuda, ou só quem trabalha junto tem essa troca? Eu vou falar, inclusive, da Multisaúde, né? Nós temos os nossos cafés. A gente costuma sentar para tomar café ou para almoçar, e ali a gente troca, faz muitas trocas, né? A gente acaba um auxiliando o outro em demandas que, de repente, porque assim, a psicologia, ela é muito ampla. Sim. Né, bem ampla, existem várias abordagens, existem vários diagnósticos, e ser psicólogo não significa que você vai entender de todas as abordagens ou de todas as demandas, né, dos pacientes. Então, essa troca é muito importante que você tenha pessoas mais experientes, ou às vezes nem mais experientes, mas que tenha uma especialização específica naquele assunto que você deseja, né?
Então, essa troca é muito importante. A gente costuma, sim, ter esses cafés para trocar informações, trocar conhecimentos, mas nós temos também um suporte de supervisão. Todo profissional psicólogo, ele precisa fazer a supervisão com outro profissional, né, que tenha uma especialização específica naquilo que ele tem a necessidade, e aí você faz a supervisão. As supervisões são pagas, mas assim, é essencial para o psicólogo essas supervisões. É uma segurança que existe entre os profissionais do meio para que você esteja sempre atualizado e habilitado para poder atender as pessoas, não é mesmo? Exatamente, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, nós precisamos desse suporte, desse apoio. É que, como eu disse, ser psicólogo não significa. Qualquer profissional, né? Todos os profissionais, independente da área, eles não sabem tudo, absolutamente tudo o tempo inteiro. Então, quando a gente tem uma dúvida, ou quando nós estamos com alguma dificuldade, com alguma demanda, algum paciente específico, nós buscamos em quem nós entendemos que tem uma especialização e que tem ali para oferecer para a gente, porque cada psicólogo tem uma experiência, e essa experiência, ela pode somar, sim, com os colegas. Olha, nós chegamos no momento aqui verdades e mitos. E hoje o assunto é psicologia, é saúde mental. O que é um mito ou uma verdade da psicologia que as pessoas estão espalhando por aí? Eu acho que um mito clássico, e a gente nunca pode deixar de citá-lo, né, é a questão de psicólogo é para louco, né? A gente sabe que as pessoas trazem essa crença de muitos tempos. E hoje nós temos conseguido levar informação para as pessoas. Nós temos conseguido quebrar essas crenças, né? Esses mitos de que psicólogo é para louco. A psicologia vai muito mais além, né? Dessas questões, desses mitos. Nós temos a psicologia aí para trazer saúde, bem-estar para as pessoas. E quando a gente pensa em psicologia, a gente não pensa só em cura, né? Estou adoecido emocionalmente e agora eu preciso me curar desse adoecimento. Não, nós pensamos também em prevenção, em manutenção. Então, vai muito mais além de esperar você chegar a um estágio onde você já tenha sintomas físicos, né, da ansiedade, da depressão, enfim. Você precisa cuidar, você precisa fazer uma prevenção e você precisa fazer uma manutenção. A manutenção é depois que você realmente, né, já adoeceu, passou pelo processo ali, e aí você precisa manter essa manutenção em dia. E É igual você... os dentes, né? A gente Sim. não faz a manutenção, vamos no dentista, mesmo que não tenha cárie, mas você vai lá, você faz uma limpeza. Então, a nossa saúde mental também a gente precisa fazer essa higienização, essa manutenção, a prevenção. E se em algum momento você perceber que já está instaurado ali um adoecimento emocional, é essencial que você procure um profissional. E você tocou num ponto interessante. E nós continuamos no verdades e mitos. O gelo é verdade ou mito que ele é um companheiro, um auxílio para as pessoas que têm crise de ansiedade? É uma verdade, é uma verdade. É uma técnica que normalmente alivia, né? A gente normalmente orienta, né, para os pacientes, para os clientes, que utilizem essa técnica, tanto o banho gelado, quanto o próprio gelo na mão, né, em partes do corpo. Por quê? O banho gelado, ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, você toma aquele banho gelado, já ajuda, né, nesse controle do cortisol. Além do que, a gente também não é só tomar o banho, não é só pôr o gelo, tem toda uma técnica. E aí a gente ensina isso para o paciente. Um detalhe que é bom a gente citar aqui, quando você põe o gelo na mão, você tem sensações. E Sim. quando você concentra nessas sensações, você acaba se desligando de outras questões que possam estar ali te causando a ansiedade. E isso ajuda bastante. Não é que é a solução e que vá funcionar com todo mundo. Na psicologia, a gente sempre fala, não existe receita pronta, né? Eu posso ter 2 pacientes com sintomas de ansiedade, vivendo um processo ali de adoecimento e as técnicas utilizadas não fazer sentido, as mesmas técnicas não fazer sentido para os dois. Então, assim, quando nós vamos fazer um atendimento, é um atendimento individualizado mesmo, é focado realmente
no cliente, nas suas necessidades, na sua história. É bem individualizado. E verdade ou mito? Não vou no psicólogo ou na psicóloga, porque eles vão pegar todas as coisas que eu falarem para eles e vão contar para minha família. Isso é um gigante, não é nem grande, é um mito bem gigante. Nós temos um código de ética, né? Nós temos a ética e a ética não nos permite espalhar as informações, né? Mesmo quando você atende uma criança, um adolescente, que teoricamente os responsáveis são os pais, existe ali um limite. Você não pode passar desse limite e quebrar o sigilo dos atendimentos, né? Tudo que é falado dentro da sala, nós temos o cuidado de manter em sigilo, mesmo quando criança e adolescente. Então, isso é um mito gigantesco. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Continuamos aqui o bate-papo com a Lorena Santos, que é psicóloga. Agora você fica com os nossos apoiadores. Já voltamos. Lugar para fazer a sua barba e cortar o seu cabelo, onde se preza pela elegância, tradição e estilo, então conheça a Barbearia do Galo, na Nova Caieiras. Anote o endereço: Avenida Prefeito Donat Savazone, número 472. Na Nova Caieiras, você precisa agendar o seu horário. Venha conhecer a Barbearia do Galo. Deixe a gente cuidar de você. O final de semana está chegando e é o momento ideal para você juntar a sua família ou a galera para comer aquela pizza saborosa e com qualidade. E onde você encontra Pizzaria Bogaggio de Caieiras. De quartas e quintas-feiras, das 18 às 22h30, sextas e sábado, das 18 às 23 horas. Pizzaria Bogaggio, onde o sabor está em primeiro lugar. Na hora de lavar o seu carro ou a sua moto, você tem que entregar nas mãos de alguém que cuide com qualidade. Então conheça a Talento Car Lavagem Automotiva na Vila Rosina, em Caieiras, Avenida Otávio Spigarolo, número 472. Agende o seu horário. Talento Car. Imagine tomar aquele café da manhã ou café da tarde com bolos deliciosos e quentinhos na sua mesa. Você encontra eles na Fábrica de Bolos Valzira de Caieiras, na Rua Ambrosina do Carmo Bonaguide, número 258. Feitos com muito amor e tradição para você. Fábrica de Bolos Valzira de Caieiras. Deixa a gente adoçar o seu dia. Cuidar da sua saúde nunca foi tão refrescante e saboroso como agora. Mister Fit Home Caieiras, trazendo opções de bebidas que vão te ajudar a recuperar as suas energias e também te manter hidratado. Anote o nosso telefone. Mister Fit Home Caieiras. Saúde em cada gole. Estamos de volta à nossa entrevista, hoje recebendo Lorena Santos, psicóloga, aqui no Rede Social Entrevista. E lembrando, siga os nossos apoiadores, vocês viram o comercial de cada um deles. E agora na nossa mesa nós temos o bolo da Vó Alzira, Fábrica de Bolos Vó Alzira de Caieiras, sempre mandando aquele bolo delicioso para que o nosso convidado possa conhecer o trabalho também, se alimentar aqui na nossa entrevista. E agora nós temos um novo parceiro, que é o Mister Fit Home Caieiras, com seus sucos refrescantes, saborosos e saudáveis. Nós temos duas opções. Hoje nós temos o suco de laranja, laranja natural, e também nós temos aqui o antioxidante, com os ingredientes semente de linhaça, beterraba, suco de laranja, polpa de limão, açaí e água filtrada. Eles têm essa preocupação em trazer saúde para você, cuidar da sua vida e também sempre trazendo a informação. Então siga lá no Instagram os nossos apoiadores, enquanto a gente vai se deliciar aqui do bolo da Fábrica de Bolos Vó Alzira de Caieiras e também tomar o nosso suco da Mister Fit Home Caieiras e continuamos a nossa entrevista. Lorena, fique à vontade, se você quiser o suco de laranja ou antioxidante, pode se servir Eu também. vou no antioxidante, né, gente? Para as mulheres, isso aqui é ouro. Fique à vontade, vamos se servir e continuar o nosso papo. Você que está nos assistindo, nós vamos continuar no Verdades e Mitos. Eu sei que as pessoas gostam muito dessa parte da entrevista, Verdades ou Mitos. Nós vamos respondendo quais são as verdades e os mitos que as pessoas têm falado para a gente. E hoje nós temos a Lorena Santos, que é psicóloga, e vai responder verdades ou mitos da psicologia da saúde mental. Voltando para o Verdades e Mitos. Verdade ou mito
de que eu não cuido da minha saúde mental porque é muito caro. Eu preciso cuidar da minha mente, mas eu vou ter que esvaziar o meu bolso? Abidiel, é, é muito importante a gente falar, né, sobre essa questão. O que é caro para você? Saúde, bem-estar é uma coisa importantíssima. Às vezes nós não queremos cuidar da nossa saúde mental porque vai ser caro, vou gastar dinheiro, e nós acabamos nos adoecendo o corpo. E aí temos que comprar remédio. E o remédio às vezes é mais caro do que propriamente a terapia. Então é muito relativo, né? O que é caro para você? Nós pagamos, às vezes, R$ 300 em uma roupa, 150 em um calçado, 300, 400. Então fica aí a reflexão. Outra questão também, verdade ou mito? Se eu tenho um psicólogo ou uma psicóloga na minha família, eu não preciso ir em consultório, porque quando eu estiver no almoço de família, naquele bate-papo, eu vou jogar um truco, mas eu vou convidar a psicóloga da família para me atender. Isso é permitido? Ou é verdade? Ou é mito? Isso é um grande mito. No máximo que a psicóloga da família pode fazer é uma orientação e um encaminhamento, uma indicação, né, de um outro profissional. Nosso código de ética não nos permite atender amigos, familiares, pessoas próximas com quem a gente tenha laços afetivos. Isso é um grande mito. E se eu se apaixonar pelo meu psicólogo, pela minha psicóloga, posso ter um relacionamento tranquilo com ele e continuar sendo atendido? É um mito também, Abigail. Eu espero que todos os profissionais tenham o cuidado de cumprir com o código de ética. Obviamente, nós somos seres humanos, né? E durante os atendimentos, a gente pode se equivocar em uma técnica, em um manejo. Agora, óbvio, não é o indicado. Agora, nós não podemos correr o risco, né, de quebrar aí o nosso código de ética. Nada. Uma coisa que é prioridade para o profissional é realmente a ética, é levar a sério cada item lá do seu código de ética. Não vai dar para continuar as sessões, né? O indicado é que a gente, como profissional, percebendo essa situação, ou utilize essa situação, né, dentro da própria terapia ali, com manejo, obviamente que você não vai estabelecer um relacionamento amoroso com esse paciente, você pode manejar de outra forma para beneficiar o próprio paciente, cliente, ou caso realmente fique inviável, encaminhe para um outro profissional. Verdade ou mito? Se eu preciso cuidar da minha saúde mental, é só eu ir no YouTube, colocar ali uma música de meditação, eu volto ao controle e está resolvido. Eu não preciso de um atendimento especializado. É um grande mito, Abidiel. Se você precisar fazer uma cirurgia, você vai colocar, vai chamar algum parente, colocar o vídeo no YouTube e falar: olha, vai assistindo aí e fazendo. Não, nós precisamos de um profissional qualificado, que estudou, que se preparou para aquilo, que vai te conduzir de maneira assertiva, né? Óbvio, existem algumas coisas que o próprio profissional acaba indicando, né, para aliviar ali alguns sintomas da ansiedade, da depressão, enfim, do estresse, mas é um profissional, né? Você precisa realmente de um profissional. Não adianta, isso é paliativo, né? Às vezes você ouve ali a música, naquele momento te traz uma calma, mas em uma próxima situação você vai viver tudo aquilo de novo. E a ideia é que você consiga modificar o seu comportamento diante das situações, né? E que vá amenizando o sofrimento ou eliminando, em alguns casos elimina essa situação de sofrimento, em outra vai amenizando. Então você precisa sim de um profissional. E nós estamos em janeiro e temos a campanha Janeiro Branco. Para que serve a campanha? Como ela foi criada? E por que não os outros meses temos um tratamento da saúde mental? Falar sobre saúde mental, nós já tivemos aí uma melhora significativa, mas ainda é um tabu para muita gente, né? Tem muitas pessoas que têm resistência de cuidar da saúde mental, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, de tomar medicação, né? Porque acredita que as medicações só são receitadas para loucos, eu não tô louco, então eu não vou tomar medicação, eu não vou na psicóloga, e tudo isso é um grande mito. Eu costumo usar muito
O exemplo da diabetes, que é uma coisa muito conhecida das pessoas e bastante comum. Sim. E aí você, quando tá com a diabetes, você precisa tomar uma medicação, por quê? Para controlar uma substância que o seu corpo deixou de produzir ou está produzindo de maneira descontrolada. Quando nós vamos tomar uma medicação psiquiátrica, está muito relacionado também às químicas do nosso corpo, que está em descontrole. Então, a medicação não é para louco, é realmente para trazer esse controle das químicas, para controlar os sintomas, para te ajudar de uma maneira mais eficaz nas questões dos sintomas. A terapia, ela é muito importante, né? O autoconhecimento, você descobrir ferramentas para lidar com situações que te trazem o estresse, que te trazem o sofrimento, ela é muito importante. Você precisa modificar o comportamento, você precisa ter um enfrentamento diferente dessas questões, melhorar, né, as suas emoções. Então, a terapia é muito importante. A medicação tem a sua importância e a terapia a sua importância. Às vezes você precisa só da terapia, às vezes você precisa da terapia e da medicação, mas a terapia ela nunca é dispensada. É um complemento, são coisas que trabalham em conjunto. Nós chegamos no nosso momento rede social, no Rede Social Entrevista, que agora a Lorena Santos, psicóloga, vai dar like, dislike e vai compartilhar algo conosco. O que a Lorena Santos, psicóloga, atualmente tem dado like. O autocuidado, né? As pessoas terem esse olhar de se priorizar. E às vezes eu tenho pacientes que comentam, né? Ah, mas não é egoísmo? Gente, o autocuidado, se priorizar e ser egoísta são duas coisas diferentes. E aí, se você quiser, a gente pode conversar sobre. São duas coisas diferentes e a gente precisa sim se priorizar. Se nós não estivermos bem, como que nós vamos cuidar do outro, né? Nós temos muito essa ideia de que eu preciso cuidar do outro, as mães, né? Eu preciso cuidar dos meus filhos. E se nós não estivermos bem, nós não vamos oferecer também nada de bom para o outro. Então, se priorizar é muito importante. Eu Dá o like. dou o like para quem realmente se preocupa, se prioriza, se cuida. E assim, são pequenas coisas. Às vezes a gente pensa, não, eu preciso de dinheiro porque, né? São pequenas coisas que você vai fazendo ali no dia a dia, que você vai priorizando, que vai dando certo e você vai alcançando aí o equilíbrio. E o que você dá dislike, você desaprova atualmente no meio da psicologia? Abidiel, eu dou dislike para os profissionais que não levam a sério a saúde mental, né, do paciente, do cliente. Para isso, a gente precisa dar o dislike. Nós temos que, lógico, todo profissional precisa ganhar o seu dinheiro, precisa ter o seu trabalho valorizado, mas nós temos que respeitar também, né, os nossos pacientes, os nossos clientes. Então, quando há falta de respeito, quando há quebra, né, da questão do código de ética, aí dislike. Dá dislike. O que você gostaria de compartilhar? Algum projeto, alguma novidade, até mesmo hoje como você atende, quais são os métodos? Fique à vontade. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês, né? Óbvio, os meus locais de atendimento. Eu sou psicóloga, tenho a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente também faço uma pós em psicologia da educação. Hoje, os meus locais de atendimento é a Multisaúde, aqui no centro de Caieiras, e também atendo particular. Então, quero compartilhar, lógico, né? Você que quer que busca realmente um equilíbrio, uma saúde emocional, um bem-estar, pode entrar em contato comigo, vamos conversar, vamos fazer uma avaliação. Eu acho que é isso. E quais são as suas redes sociais, Instagram, Facebook, para as pessoas te encontrarem e entrarem em contato contigo? O meu Instagram é Lorena Santos. Lorena Santos, e você já vai encontrar lá a minha página, e aí é só entrar em contato. Pessoal, agradecendo mais uma vez Lorena Santos, psicóloga, pela conversa, pelos esclarecimentos e agradecer vocês também pela audiência e não podia esquecer dos nossos parceiros que estão sempre conosco, fazendo com que o Rede Social Entrevista aconteça. Até a próxima entrevista. Hoje o bate-papo foi com Lorena Santos, psicóloga, na nossa 12ª edição. Lorena Santos, suas considerações finais, seus abraços, seus agradecimentos e convites também. Fique à vontade.
Bom, quero convidar vocês a me visitarem lá nas minhas redes sociais, né? Lorena Santos, como já foi dito. Agradecer a oportunidade, agradecer, né, todas as pessoas envolvidas aqui com rede social. É bem bacana vocês darem a oportunidade para as pessoas trazerem informação. E fica o meu abraço para todo mundo aí. Obrigada pela audiência. Um beijo para os amigos, para a família, que são pessoas também que nos dão suporte, né? Que estão sempre por trás ali, segurando também a corda. Pessoal, a gente agora vai continuar se deliciando aqui do bolo da fábrica de bolos Valziro de Cagueiras. Também a Mr. Fit Home Cagueiras trazendo para a gente a oportunidade de degustar seus sucos e agradecer todos os parceiros, a Barbearia do Galo, a Talento Car Lavagem Automotiva, também agradecer a Pizzaria Bogajo, todos os nossos parceiros. Muito obrigado pela parceria ter sido firmada e no próximo episódio já teremos um novo parceiro. Fiquem aguardando aí, vem novidades e até a próxima. Rede social, onde você é o assunto principal. Bom esse bolo, né?